Tudo bem, pessoal? Nesse bloco a gente vai falar sobre redução de incentivos fiscais. Eu não vou repetir o conceito do que é um incentivo fiscal à luz da LRF e fora da LRF, porque isso a gente já viu em blocos anteriores, mas agora a gente vai partir da premissa seguinte: você é um gestor financeiro, você é um gestor orçamentário e recebeu a missão. Você deve reduzir 10% dos incentivos fiscais. O que é que você deve se preparar e estabelecer de nortes e diretrizes para você cumprir essa missão de forma adequada? É isso que a gente vai ver agora. Então, primeira coisa, consiste normalmente na redução de 10% dos incentivos fiscais concedidos pelo ente ao setor privado. Lembrando que aqui são tributos e contribuições. Expectativa: conseguir reduzir os incentivos fiscais sem gerar desmobilização do setor empresarial, aumentar a arrecadação. Aqui vamos falar um pouco sobre isso. Parece simples, mas na hora que determinado chefe de poder executivo, seja no município, seja no estado, decide cortar um benefício fiscal de determinada empresa, essa empresa pode chegar à conclusão que talvez ela queira mudar de estado, queira mudar de localidade da produção. Então, eu acredito o seguinte, isso é um jogo de xadrez. Então, o decisor político, ele deve avaliar ações e reações, ou seja, sendo pragmático. O que é ser pragmático? É trabalhar com a seguinte ideia: se eu cortar esse benefício fiscal com a estrutura que aquela empresa tem, ela seria capaz de se desmobilizar do meu estado e sair do meu estado? E caso ela se desmobilize, será que eu conseguiria trazer outra empresa para o local dela? Lembrando que o que motiva uma empresa a ficar em determinado estado não pode ser apenas os incentivos fiscais. Você tem que dar condições de trabalho, como por exemplo segurança, como por exemplo a questão do escoamento da produção. Não adianta nada você ter um incentivo fiscal muito bom e você ter custo de escoamento da produção elevadíssimo. Então existem margens de manobra para negociar o setor público com o setor privado para que aquela empresa, ao ter os benefícios fiscais suspensos, cancelados, ela não se desmobilize daquela atividade produtiva naquele estado e passe para outro estado, que é o que a gente chama de guerra fiscal por conta do ICMS. Não entre nessa guerra, mas tente avaliar outras variáveis que seriam interessantes para aquela empresa, mesmo cortando incentivo fiscal, ela permanecesse aqui. Ou, outra alternativa, se você não for cortar os benefícios fiscais, amarrar que aqueles benefícios fiscais estão condicionados à manutenção ou aumento do emprego. Ou seja, que realmente aquela empresa está gerando emprego dentro daquela localidade, dentro daquele estado. É outra forma de amarrar também esses benefícios. Você não corta, mas aproveita esse momento para dar uma amarrada, para fazer um fechamento em torno do benefício fiscal concedido e dos empregos gerados. Desafios. Aqui eu não coloquei como um risco, coloquei como desafios. Identificar as formas e os valores envolvidos com incentivos fiscais. Acertar no ponto certo, que é o que eu falei. Não adianta você ser radical e você perder todas as empresas. O principal ponto aqui é o seguinte, que ainda voltando nesse primeiro. Os valores envolvidos. Vou ser bem realista com você na experiência que eu tive. Não é trivial você calcular incentivos fiscais, porque você vai calcular o valor cheio, você vai ter que ter uma base de dados das notas fiscais, então tem que ter uma integração muito grande com a Secretaria da Fazenda. Eu acredito que essa missão deve ser passada para alguém da Secretaria da Fazenda que tem acesso às notas fiscais, às arrecadações de todas as pessoas jurídicas no estado ou no município, de forma que você ganhe tempo e reduza o custo transacional. Você está vendo que é pelo menos a segunda vez que eu falo essas palavras, redução do custo transacional. Você não pode colocar pessoas no processo que não têm acesso às informações, que dependem de outras para ter acesso à informação. Você tem que pegar a pessoa que tem acesso à informação e colocar ela já para executar a tarefa, porque você reduz o custo transacional e você ganha velocidade dentro da decisão de um regime de recuperação fiscal, que é o que se exige. Outro ponto importante, existem normalmente duas formas de se concretizar um incentivo. Normalmente por meio de uma lei ou decreto, ou por meio de uma solicitação individual. Isso aqui eu também aprendi na prática. Então, muitas vezes, não é uma empresa que pede um incentivo para você. O governador ou o prefeito, por meio de um decreto ou uma lei, concede uma isenção fiscal para determinado setor. Mas ele não ouviu as empresas individualmente. Ele deu de forma ampla. E é o que acontece?
você não vai ter o controle exato de quem está usando, no primeiro momento, aquela isenção fiscal. Você só vai saber disso com base na emissão das notas. Porque quando tiver emissão das notas, você vai ver lá que aquela empresa vai se declarar isenta porque ela está adequada dentro daquela lei. E aí você vai precisar de um levantamento rigoroso por parte da Fazenda. Por isso que isso tem a ver com quem? Isso tem a ver com a primeira parte desse bloco, que é modernização fazendária. A parte de incentivos fiscais, que é o controle das notas fiscais, juntamente com o valor que você está deixando de arrecadar, ele deve de alguma forma estar registrado já nos sistemas, por meio da transformação digital, ou seja, a empresa declara, e o valor presumido da renúncia já aparece de certa forma no sistema. Com isso você consegue fazer as estimativas do que você está deixando de arrecadar, que é justamente a renúncia. Isso é uma forma. Outra forma é pedidos individuais, que é o que está aqui, ó, solicitação individual. Eu já te adianto o seguinte, quem entra no regime de recuperação fiscal praticamente abre mão de fazer novos decretos, novas leis. E às vezes, aí vai depender do modelo que você fizer, às vezes ele vai abrir mão de não abrir mais nenhuma exceção para solicitações individuais, ou mesmo no regime de recuperação fiscal, ele entende que pode conceder renúncias fiscais individuais. Porque, veja bem, você tem a regra geral, você corta a regra geral e reduz 10% dos incentivos fiscais. Mas existem casos e casos. Existem empresas que precisam daqueles incentivos fiscais até para aumentar o número de empregos. E aí você pode avaliar caso a caso, desde que no conjunto você consiga reduzir os 10%. Certo? Mas isso aí você vai ter que analisar caso a caso, conforme a sua realidade. Importante, na primeira forma não se tem um controle direto, pois as empresas que se enquadram na condição apresentam a mesma quando do recolhimento. Na segunda, o ente pode, de forma discricionária, conceder os benefícios fiscais. O benefício fiscal aqui tem um S a mais, caso a caso. Ok? Riscos. Incapacidade de identificar as formas e valores envolvidos na renúncia. E ausência de experts capazes de avaliar os setores que podem ter o benefício fiscal reduzido sem comprometer empregos e arrecadação. É o que tem a ver aqui com o ponto certo. Como será que eu vou acertar o ponto certo? Eu posso te dizer o seguinte, no caso que eu vivenciei, não tinha como você ter segurança total da sua decisão. É meio ensaio e erro. Você faz uma tentativa, reduz, vê se aquilo não prejudica a arrecadação, vê se aquilo não gerou um êxodo industrial e prossegue nessa linha de reduzir incentivos fiscais. Mas não é algo assim, reduzir aqui já deu certo, aumentou a arrecadação. Reduzir aqui nenhuma empresa saiu, até porque as empresas podem não sair imediatamente, elas podem decidir sair futuramente. E aí você só vai saber do impacto mais à frente. Ou seja, essa é uma área que eu chamo assim no meio acadêmico, é uma área que as decisões são gasosas. O que é gasoso? Você não tem certeza do que você está fazendo em termos assim, essa decisão vai gerar aquela reação. Então, a gente tem que ir com cuidado, a gente tem que reduzir de forma menos subjetiva possível e avaliar os diversos atores envolvidos para ver o impacto dessa renúncia sobre os atores, seja em termos de arrecadação, seja em termos de desmobilização industrial, econômica. Tá bom? Lições aprendidas. Levantar benchmarks em renúncias de receita, ou seja, não custa nada procurar secretarias da Fazenda como Ceará, Espírito Santo, ver o que eles fazem, ver o volume de renúncias e ver como eles podem ajudar nesse quesito. Outro ponto importante, limitar ao máximo a concessão de novos benefícios durante o regime. Exceções, é o que eu digo, cada caso é um caso. Situações em que envolveu um elevado número de empregos, não compromete as microempresas e atrelada à infraestrutura para funcionamento de serviço. Isso é importante. Às vezes uma grande empresa joga na conta que ela vai gerar muitos empregos. Só que a dúvida que você tem que ter, por isso que você precisa de experts, será que o seu mercado informal, será que o seu mercado formal microempreendedor, ele não vai ser afetado diretamente com aquele grande player que está entrando no mercado? Porque, na verdade, o que é que você está fazendo? Você tá prejudicando diversos microempreendedores para dar uma renúncia fiscal para um grande empreendedor. E aí você vai estar matando, aspas, esses microempreendedores. Tá ok? 3. Efetuar o corte de incentivos fiscais de forma escalonada e em momento de estabilidade econômica. Crescimento é diferente de estabilidade, que é diferente de recessão. Ou seja, não adianta, numa recessão você pode até reduzir logo arrecadação que eu digo, reduzir alíquotas,
Mais benefício fiscal pode ser que você termine de quebrar a empresa, pode ser a pá de cal naquela empresa. Então, é importante que você use essa ferramenta de reduzir benefícios fiscais, a meu ver, em dois momentos. Em momento de estabilidade econômica, estrutural, e em momento de crescimento econômico. Ou seja, não é momento da recessão, não é na recessão que você vai ser mais ousado em termos de reduzir incentivos fiscais. Você pode até reduzir, mas você não precisa ser tão ousado porque você está no momento de crise fiscal ou de crise orçamentária e essa crise pode culminar com o fechamento total da empresa porque ela vai deixar de ter o benefício e os custos dela vão aumentar. Você pode, inclusive, ao invés de tirar um benefício fiscal, conceder temporariamente o benefício fiscal, como, por exemplo, postergar alguns pagamentos de IPVA, de ICMS, de ISS, em função de uma crise, como alguns estados fizeram e municípios durante a pandemia do coronavírus. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, encerramos por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.